Vamos pegar a palavra e enquanto vocês procuram a palavra, eu vou pegar um gancho aqui do testemunho da Sheila. Não estava, mas casou muito. Nós vamos pegar a palavra em Oséias, capítulo 4, versículo 4. Então, Oséias 4, 4. Oséias 4, 4. A Sheila, contando o seu testemunho, ela disse algo que ligou muito à pregação agora, né? Ela disse que a palavra, o Senhor nos pede para que a gente não entre em desespero. Mas em algumas situações, a gente entra em desespero, não é verdade? A gente não quer entrar no desespero, mas a gente acaba entrando no desespero. E uma situação, né, um dom, uma sabedoria de Deus, para que a gente não entre no desespero nas situações, é o conhecimento. Glória a Deus. E o tema dessa pregação, qual é, Sheilinha? O meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, a gente percebe que é o Senhor realmente nos dizendo, precisamos ter conhecimento. E a pregação vai ser sobre o conhecimento, amém? Então, Oséias 4, 4. Entretanto, ninguém poderá acusar o povo, nem o repreender, mas eu censuro a ti, ó sacerdote. Tu tropeçarás em pleno dia, assim como o profeta durante a noite. Eu te farei perecer, porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Por teres rejeitado a instrução, te excluirei de meu sacerdote. Já que se esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Palavra do Senhor. Na época dessa palavra, o povo ali se encontrava perdido. E os sacerdotes, que eram as pessoas que precisavam conduzir aquele povo, que precisava passar sabedoria e conhecimento para aquele povo, eles não o faziam. Eles rejeitavam a instrução de Deus. Eles rejeitavam a lei de Deus. E por Oséias, o Senhor revelou: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Ele repreendia os sacerdotes, porque os sacerdotes não prezavam o conhecimento, porque ali se encontravam corruptos e querendo só o bem deles. Então eles não passavam o ensinamento correto para o seu povo. Eles não passavam aquilo que deveria ser passado. Então o Senhor repreende: o meu povo precisa de conhecimento. O meu povo está padecendo porque eles precisam conhecer a verdade, conhecer as coisas, conhecer a minha palavra, conhecer a minha instrução. E se nós trazermos essa palavra nos dias de hoje, tem algo aí parecido? Quem acha que sim? Tem muita coisa parecida. Ainda o povo se perde por falta de conhecimento. Ainda o povo se deixa levar porque não conhece. E o propósito dessa pregação é suscitar no seu coração o desejo de conhecer. Só que muitas vezes a gente para na palavra conhecimento e fica, mas conhecer o quê? O que eu preciso conhecer? Né? O que tanto o Senhor, a palavra pede para que eu conheça? Então,
eu trouxe um pouquinho do conceito do que é conhecimento. A palavra conhecimento, ela se origina do latim, da palavra cognoscere, acho que é assim que pronuncia, que significa ato de conhecer, ou seja, eu tenho uma ação, eu me movimento, eu ando, eu dou passos para que eu conheça algo, para que eu traga para a minha vida um conhecimento a mais, um conhecimento que eu ainda não tinha. No dicionário, se a gente for buscar a raiz da palavra conhecimento, ela é ato ou efeito de conhecer. E um outro ponto, ato de perceber ou compreender por meio da razão ou de uma experiência. Então a gente conhece, a gente tem a virtude do conhecimento quando nós pegamos algo e nós usamos a nossa razão, o nosso cérebro, para que eu entenda aquilo ali, eu entenda aquele algo novo que eu estou conhecendo, ou eu conheço por uma experiência. Aqui no retiro, vocês estão vivendo uma experiência, correto? E quantas coisas aqui você pode conhecer? Quantas coisas daqui, através da experiência, do ouvir, do falar, do compartilhar, do ver, você adquire conhecimento. E eu ainda acho que pela experiência você consegue aprender mais do que só pela razão. E se você usar a experiência com a razão, você conhece ainda mais. Certo? Então, o conhecimento é a capacidade humana de entender, aprender e compreender as coisas do mundo. As coisas que acontecem. E através do conhecimento, nós podemos aplicar e gerar novas experiências. Calma que vai ficar mais fácil, tá, gente? Eu sei que é depois do almoço, um assunto que não é tão assim, uau, preciso conhecer, porque a gente fala conhecimento, já vem uma palavrinha assim, uma crença assim na nossa cabeça, que às vezes nos trava. Que pra gente conhecer a gente precisa... estudar. E muitas vezes a nossa cabeça fica travada no estudar, e a gente não estuda. Porque o peso da palavra estudar, ela é muito grande, muitas vezes dentro de nós. Você sabia disso? Tem algumas palavras que elas carregam um peso. Exemplo, estudar. Exemplo, difícil. Todas as vezes que a gente emite a palavra difícil, acaba se tornando ainda mais difícil e eu não faço, porque é difícil. Então, quando a gente troca algumas palavras, a gente acaba fazendo com mais facilidade. Então, o difícil, eu posso trocar por um desafio. Eu preciso enfrentar esse desafio que essa situação está me causando. E conhecimento, estudar, eu posso trocar pela palavra conhecer, saborear, experienciar algo novo. Não é? É me capacitar. É entender que eu posso ser além daquilo que eu já sou. Ou aflorar aquilo que eu já sou e ainda não sei. Não fica mais fácil? O peso não fica mais leve? Quando eu troco a palavra estudar com a palavra eu quero ter uma nova experiência, ou eu quero florescer em mim aquilo que há de bom, aquilo que há de melhor, aquilo que de melhor tem no meu coração, que é a frasezinha aí que está nas lembrancinhas, que floresça o que há de melhor no seu coração.
E para que eu floresça esse algo melhor que está no meu coração, eu preciso de conhecimento. Eu não posso ficar à mercê do que as pessoas me falam somente. E aqui eu não estou negando a opinião sincera, o conselho bem dado, não é isso. Mas que por muitas vezes nós ficamos esperando do outro para que o outro resolva as nossas demandas, não é mesmo? Ou é só comigo que isso acontece? E através desse conhecimento, nós passamos a ter a autonomia de decidir por nós mesmos. Porque eu não vou ficar à mercê, eu não vou ficar à margem, esperando que alguém vá lá e me socorra. E é isso que o Senhor vem falar na sua palavra. Quando a Cláudia colocou na sua oração sobre a fé, sobre a oração, que por muitas vezes nós não vamos ser atendidos na nossa oração, porque não é aquele propósito, não é aquilo que Deus realmente quer na nossa vida. Se a gente não tiver o conhecimento necessário, a gente vai sofrer ainda mais. Porque a gente, além de não entender o propósito de Deus, a gente vai se sentir rejeitado e abandonado por Deus porque a minha oração não foi atendida. Só que se eu tenho conhecimento, se eu tenho a experiência de saber quem eu sou e a experiência de conhecer o mundo ao meu redor, eu vou entendendo. A Cláudia, para entender a missão dela, ela passou pelo conhecimento de entender o que é o autismo, de entender como que é lidar, como que é ensinar uma criança que tem autismo. Se ela não tivesse passado por esse conhecimento, ela teria como fazer esse propósito de Deus na vida dela? Não. Então, meus amados, nós também temos grandes propósitos que Deus plantou aqui dentro de nós. E muitas vezes não floresce porque a gente não tem o conhecimento. A gente não se aprofunda nisso, a gente não se aprofunda nas raízes para que essa raiz cresça e floresça e dê flores lindíssimas. Nós somos o jardim de Deus, mas às vezes esse jardim, ele está seco, ele não está dando flores. Às vezes ele fica verde e volta a escurecer e acaba não saindo a flor ali. E às vezes falta que é o conhecimento. É eu entender. Porque às vezes quando a gente precisa conhecer algo, ou a gente está ali para tomar uma decisão, a gente vai perguntar para alguém que às vezes já passou por aquela demanda, ou que a gente acha que pode nos ajudar naquela demanda, e isso é muito válido. E aquela pessoa, ela pode sim ajudar. Só que se eu não tiver um conhecimento, um pouco do conhecimento daquela situação, de como lidar com aquela situação, eu talvez não entenda ou não consiga interpretar de forma correta o que a pessoa está me dizendo. Entenderam? Ou ficou muito confuso? Então, não dependa somente do que o outro vai te dizer, irmã, faça isso. Não dependa. Porque talvez não é exatamente aquilo que o Senhor quer. Porque quando a gente tem certeza daquilo que o Senhor quer, Ele fala, Ele grita no nosso coração. E eu sempre falo isso, acho que eu já falei várias vezes, que eu acho que foi num primeiro retiro da ID, que eu questionava a Deus como que eu ouço a sua palavra, como que eu ouço a sua voz, como que eu sei que é a sua vontade. E a Vanessa, ela falou, se você quiser ter certeza do que Deus está falando, ouça o seu coração. Se ele pulsar, você pode ter certeza que é. E eu me apego nisso. Sempre que eu tenho que tomar uma decisão, eu vou
pelo conhecimento, pela experiência e pelo falar de Deus no meu coração. Só que nesse mundo frenético que a gente vive, às vezes a gente nem sente o nosso coração bater. Você já sentiu o seu coração bater hoje? Às vezes a gente sente ele bater só quando a gente está com a ansiedade elevada, ou a gente passou por um medo, ou passou ali uma barata e você... Meu Deus, aí você sente o seu coração. Mas e no dia a dia? Você para por alguns minutos para e sentir o seu coração? Então o conhecimento está aí, também, de conhecer como que o seu coração bate. De perceber cada batida. E ali sentir o agir de Deus, ali sentir o pulsar de Deus, ali sentir Deus dizendo: eu te amo, eu te acolho, você é amada, você pode florescer muito mais, você pode ir muito além. Amém? Amém. Vou passar muito brevemente, só para ampliar um pouquinho o termo conhecimento, que entra no que eu disse no comecinho, mas o que eu tenho que conhecer, o que eu preciso conhecer. Um dos tipos é o conhecimento religioso. Esse conhecimento religioso é conhecer a nossa igreja, é conhecer a verdade que a nossa igreja prega, certo? Conhecer em fontes verdadeiras, tá? Em fontes que realmente preguem o dogma, a experiência da igreja que a gente vive. E esse conhecimento é importantíssimo, porque a gente entende aquilo que o Senhor vem a nos dizer. A gente entende a palavra. Aos poucos a gente vai entendendo o porquê o que acontece na missa, o porquê que o sacerdote faz isso em tal momento, o porquê que na adoração nós fazemos isso. Isso é conhecimento religioso. E está incluso aqui na palavra de Deus. Eu não preciso esperar somente dos sacerdotes, das pessoas que estão à frente, me ensinar o que eu devo fazer. Não, eu também posso. E se surgir dúvida, lógico, você vai perguntar para uma pessoa que tem experiência para sanar a sua dúvida. Mas o conhecimento religioso é essencial, porque vai te libertar de muitas crenças que não faz parte da nossa igreja. Faz sentido para você? Eu preciso conhecer. Não digo como um sacerdote, mas como um leigo. Eu preciso conhecer. Um outro tipo de conhecimento é o conhecimento filosófico. É o conhecimento da filosofia, das ideias que nós criamos. Dentro do nosso convívio social, há muitas ideias. E o que é a filosofia resumida? Ela descobre o porquê das coisas, o porquê que aquilo acontece. E quando a gente filosofa sobre a nossa vida, sobre a nossa situação, nós estamos tentando descobrir o porquê que aquilo ali está acontecendo. Ou o para quê. Qual é o propósito? O porquê eu preciso passar pelo aquilo ali. E se você não conhecer o porquê, apenas aproveite a experiência de estar passando por aquilo ali. Aí nós temos o conhecimento científico, que eu nem vou entrar muito, porque é a ciência em si, que por muitas vezes nós precisamos utilizar dela para que a gente possa entender algo. Exemplo, uma doença. Quando a gente precisa, ou está passando por uma doença, ou alguém da nossa família está passando por uma doença, e a gente precisa ajudar, é pela ciência que a gente vai entender muito mais, para que a gente possa ajudar aquela pessoa. Amém? Amém.
E tem o conhecimento do senso comum e o conhecimento tácito, que quer dizer, o senso comum é o que as pessoas acham, é o que as pessoas percebem, é o que as pessoas falam, interpretam da vida e dos acontecimentos. E o tácito é a sua percepção da vida. É a forma que você entende a sua vida. É a forma que você se comporta perante as situações. Então, quando a gente tem esse conhecimento, nós podemos mudar muitas atitudes para que a gente possa florescer. Amém? Agora nós vamos voltar para a nossa palavra em João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Evangelho, tá, gente? Evangelho de João. Capítulo 8, versículo 31. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará, ou vos libertará. Palavra da salvação. Aqui nós percebemos que em vários momentos a palavra de Deus, ela vem nos pedir que nós tenhamos conhecimento, que nós tenhamos uma vida abundante. E para a gente ter essa vida abundante, nós precisamos conhecer a verdade, porque a verdade nos liberta. E como que nós vamos conhecer essa verdade? A verdade que é Jesus Cristo, conhecer a verdade da nossa vida, conhecer a verdade da nossa história, é pelo conhecimento. É a gente parar por alguns minutos no nosso dia, se interiorizar e começar a entender como que você funciona, começar a entender ou estudar algo que vai agregar valor na sua vida. Começar a praticar uma leitura, que seja a leitura da palavra de Deus, que nos abre a mente, que nos liberta, para que a gente possa cada dia mais ser mais nós mesmos. Eu acredito que você já tenha passado aí na sua cabeça, por muitas vezes, a palavra assim, ó, a frase assim: quem eu sou? Eu nem vou pedir para ela levantar a mão, porque eu acho que quase todas, certo? E essa é uma palavra, uma pergunta, né, na verdade, complexa da gente responder, não é? Ela é muito complexa. E a gente acaba achando que o quem eu sou é só o que a gente exerce de profissão, ou que a gente exerce como mãe, como esposa. Não é só isso. Isso são meios para a gente viver. Isso são meios para a gente colocar a nossa essência em prática. São meios que Deus nos dá para que a gente coloque sentido na nossa vida. Agora, para responder essa pergunta, quem eu sou, eu preciso me aprofundar em mim mesma. Eu preciso do conhecimento para que eu entenda quem eu sou. Eu preciso do conhecimento para entender como que eu lido com as minhas emoções,
Como que eu enfrento as situações adversas da minha vida? Quais são as frases, as desculpas que nós arranjamos para que a gente não faça o propósito de Deus na nossa vida? A gente precisa entender aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente também não gosta. Entender qual que é a sua essência aí que gera, né, que foi gerada por Deus. Deus, quando nos gerou, Ele implantou a sua essência ali e deu um sentido e deu um propósito. Só que a gente precisa descobrir isso daí, não é? Tenho certeza que você já se passou por essa pergunta. E a gente vai descobrindo com o tempo, tá? A gente também não é do dia para a noite que eu descubro tudo sobre mim. Sempre será um processo de conhecimento, de autoconhecimento, para que a gente coloque em prática as nossas virtudes, os nossos dons e os nossos carismas. Resumindo, o que é o sentido da vida? O sentido da vida é você pegar aquele dom, sabe aquele dom que você tem? Aqueles talentos que você tem? E aqui não pense só em cantar, pregar, falar bem, não. É aquele dom que você faz diariamente, sabe? Na sua casa, no seu trabalho. Às vezes você é muito bom em números, muito bom em leitura, muito bom em servir, para limpar a casa. Inúmeras coisas. A gente não faz inúmeras coisas no dia a dia? Isso é tudo dom que a gente tem. É tudo talento. E entre muitas outras coisas que a gente vai descobrindo. Ter sentido na vida é pegar tudo isso aqui e entender que isso é valioso para nós. E colocar isso na prática de servir o meu próximo. E fazer isso com alegria, com gratidão. É entender que aquilo ali está sendo feito não porque é obrigação, mas porque tem que ser feito. Outra, eu estou colocando o meu dom naquilo ali. Por que eu vou desperdiçar ficando brava, reclamando? Isso eu estou falando em todo um sentido, tá, gente? Tudo que a gente faz. Isso é colocar sentido na vida, é colocar atenção, é colocar um conhecimento em prática. E qual que é o propósito? Colocar tudo isso e alcançar o maior número de pessoas com aquele dom. Alcançar o maior número de pessoas com os nossos dons e os nossos talentos e ali acrescentar algo de bom. Quando a gente percebe o valor disso, muitas situações elas começam a se resolver. E muitas situações nossas mesmas, internas, que a gente não se entende, que a gente acha um absurdo, mas às vezes o absurdo está em nós. E quando a gente começa a entender esse sentido, que eu existo, que eu faço, pertence a este mundo, pertence a uma família, a um grupo de amigos, a uma comunidade, e essa minha presença, ela é importante, ela é eficaz e eu posso colocar tudo isso em prática, servindo, amando e respeitando o meu próximo, eu estou cumprindo um propósito de vida. E todas as vezes que eu vou cumprindo e descobrindo esse propósito na minha vida, eu vou elaborando mais um processo e eu vou cada vez mais entendendo esse propósito de vida que tanto a gente corre para entender. Quando a gente pensa em sentido da vida e propósito, a gente pensa em algo muito grandioso, não é mesmo? A minha vida só vai ter sentido quando
eu fizer tal coisa. Minha vida só vai ter sentido quando eu me casar, ter uma família ou ter um filho. A minha vida só vai ter sentido quando eu conseguir tal emprego ou tal cargo. Será mesmo? Porque o sentido da vida, ter o propósito de vida, é no nosso dia a dia, é no caminhar. É na preparação. Quem aqui, para exemplificar, sonhou e sonhou tanto com a viagem e se planejou para aquela viagem? Só que chegou lá, não era tudo aquilo que você pensou. Puxa, gastei dinheiro à toa. Não era tudo isso que eu pensei. Percebe que tem muita coisa idealizada na nossa cabeça que às vezes não são verdades, não vai acontecer. E quando a gente caminha, dando um sentido para aquela viagem, vamos usar a viagem de exemplo, dando um sentido para aquela viagem, um propósito, um valor para aquela viagem, nem que seja para a cidade vizinha. Quando eu chegar lá, eu vou ter uma visão diferente. Porque a gente tende a achar que é no ponto final que eu vou descobrir realmente quem eu sou, qual é o meu propósito, por que eu estou aqui, ou que eu vou ser feliz. Mas não é no ponto final. Porque pode ser que o ponto final demore muito, ou eu nem chegue lá. Porque a vida, ela vai colocando coisas. E às vezes a gente bota uma meta, um ponto final, que vai ser mudado esse ponto. E daí, aonde que eu vou ser feliz? Aonde que eu vou ter sentido e propósito? Nas coisas que eu faço. Só que para mim entender tudo isso, eu preciso de quê? De conhecimento. Gente, é o Senhor dizendo, não sou eu. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. E permanecer na palavra de Deus, permanecer conhecendo a verdade, nos livra, nos liberta, nos transforma. Nos faz enxergar que mulher eu sou, o porquê que eu estou aqui, aonde eu devo florescer, qual é a cor da minha flor. Não deixe se perder por falta de conhecimento, minhas queridas. Não se perca por conta disso. Essa é a exortação que o Senhor nos traz nessa tarde. E para mim começar a finalizar, vocês sabem a diferença do conhecimento com sabedoria? Porque num senso comum, que é um conhecimento que eu disse aqui, é a mesma coisa. Mas não é. O conhecimento é quando a gente aprende algo, a gente adquire algo, a gente alimenta a nossa mente, o nosso espírito com algo, com algum conhecimento, alguma técnica, algum conteúdo. E a sabedoria é quando a gente pega esse conhecimento, pega essa experiência aprendida e a gente consegue colocar ela em prática, tomando decisões assertivas, de acordo com o nosso valor, de acordo com as nossas crenças de vida. Então, o conhecimento é aquilo que alimenta a minha mente e o meu espiritual, e o meu emocional também. E a sabedoria é quando eu consigo colocar esse conhecimento em prática de forma eficaz, de forma produtiva, de forma que faça florescer. Porque tem alguns conhecimentos que não vai fazer muito efeito na nossa vida, certo? Não vai. Então, às vezes eu tenho conhecimento e eu guardo. E um conhecimento guardado, ele vai ficar ali.
Mas um conhecimento que eu aprendo e coloco em prática, esse sim tem valor. Esse sim tem poder de transformar a nossa vida e a vida ao nosso redor. Mas a gente precisa usar a sabedoria. A gente precisa usar a sabedoria que vem de Deus para a gente colocar esse conhecimento em prática. Porque se a gente não tem a sabedoria, a gente não usa da misericórdia. E se a gente não usa da misericórdia, a gente pode ferir o outro com o conhecimento que a gente adquiriu. Amém? Amém. Deu para entender o caminho que eu fiz? Então, minhas queridas, a nossa oração de hoje, agora à tarde, é: Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero ter sabedoria. Eu não quero ser mais uma na multidão que fica esperando alguém para me dar uma direção. Em alguns momentos eu vou precisar disso, mas em grande parte da nossa vida, nós precisamos ter autonomia e decidir ir lá e fazer. Só que para a gente ter essa autonomia, a gente precisa se conhecer. A gente precisa entender quem nós somos. E uma das formas mais eficazes é começar conhecendo Deus. Porque quanto mais eu conheço a Deus, eu me conheço. E quanto mais eu me conheço, mais eu conheço a Deus.